O despertador tocava todos os dias às 4h20 da manhã. Mas, depois de um tempo, a formiga já acordava antes dele. O corpo aprende. Aprende o horário do sofrimento antes mesmo da mente abrir os olhos. O quarto ainda estava escuro quando ela se levantava devagar da cama estreita. O cimento da parede guardava o frio da madrugada inteira. Lá fora, o bairro permanecia silencioso. Nenhum carro, nenhuma conversa. Só o som distante de algum cachorro latindo sozinho no meio da rua vazia. Ela colocava a roupa já endurecida pela poeira seca dos dias anteriores. Aquela poeira nunca ia embora completamente. Podia lavar, esfregar, deixar horas no tanque. Ainda assim, sempre sobrava alguma coisa. Um resto branco grudado na costura. Um cheiro fraco de concreto. Uma sensação áspera no tecido. Como se a obra continuasse acompanhando ela mesmo longe dali. A cozinha pequena tinha luz amarela fraca. A formiga preparava café quase no automático. O vapor subia devagar enquanto ela olhava a janela escura sem pensar em nada específico. Esse talvez fosse o pior tipo de cansaço. Quando a mente já não reclama mais, ela apenas aceita. Depois do café, vinha o caminho até o ponto. As ruas vazias. O vento frio da madrugada. Os postes iluminando pedaços quebrados da calçada. As farmácias abertas 24 horas, brilhando sozinhas na cidade adormecida. E aos poucos, outras pessoas iam surgindo. Homens silenciosos, mulheres de uniforme, rostos inchados de sono, olhares baixos. Quase ninguém conversava. Existe uma tristeza silenciosa nas pessoas que acordam cedo demais durante tempo demais. O ônibus chegava cheio antes mesmo de parar. A formiga entrava espremida entre corpos cansados e mochilas velhas. O vidro da janela tremia durante o caminho inteiro. Algumas pessoas dormiam em pé. Outras apenas encaravam o nada. A cidade começava a acender devagar lá fora. Padarias abrindo, faróis vermelhos refletindo no asfalto molhado. Prédios enormes surgindo no horizonte ainda envoltos por neblina. Então a obra aparecia, gigante, crua, barulhenta, parecendo uma criatura de concreto crescendo no meio da cidade. Nos primeiros dias, a formiga ainda observava tudo. As vigas enormes, os elevadores improvisados, as faíscas saindo das máquinas de solda, o som metálico ecoando entre os andares inacabados. Mas depois de algumas semanas, tudo virou fundo. O cérebro humano faz isso para sobreviver. Os pesquisadores chamam de adaptação neural. Quando um ambiente se repete constantemente, a mente reduz a atenção aos detalhes para economizar energia. E talvez seja por isso que rotinas pesadas tornam os dias tão difíceis de lembrar. Nada parece novo o suficiente para permanecer na memória. Os dias começam a escorrer. A primeira função da formiga era carregar sacos de cimento do térreo até o 8º andar. No começo, o corpo doía inteiro. As pernas queimavam. Os ombros pareciam rasgar. Os dedos ficavam dormentes. Mas ninguém ali reclamava muito, porque todo mundo estava cansado demais para transformar dor em conversa. Então só existia trabalho. O som da betoneira girando sem parar. As ordens gritadas de um lado para o outro. O barulho seco das marretas. O cheiro de ferro quente, misturado com poeira. A obra possuía um ritmo próprio. Uma espécie de organismo vivo feito de concreto, suor e repetição. Na hora do almoço, os trabalhadores sentavam espalhados pelos cantos do prédio. Alguns mexiam no celular. Outros dormiam sentados. Alguns apenas olhavam o chão enquanto mastigavam devagar. A formiga normalmente se sentava perto de uma coluna ainda sem acabamento. Daquele ponto conseguia ver parte da cidade. Carros minúsculos se movendo lá embaixo. Pessoas atravessando faixas. Motoboys acelerando entre os ônibus. Tudo parecia distante. Como se existissem duas cidades diferentes. A cidade das pessoas que passam e a cidade das pessoas que constroem. No 12º dia, começou a chover forte. A água escorria pelas estruturas abertas do prédio, enquanto o vento atravessava os corredores de concreto ainda sem janela. O chão virou lama. As roupas ficaram pesadas. Mesmo assim, ninguém foi embora.
A obra nunca para completamente. Talvez porque atraso custa dinheiro. Talvez porque pessoas cansadas sejam mais fáceis de substituir do que máquinas caras. A formiga percebeu isso observando os rostos ao redor. Quase todos ali pareciam antigos. Não de idade, antigos por dentro, como se a rotina tivesse envelhecido alguma parte invisível deles. Um homem chamado Jonas trabalhava no 11º andar. Ele quase nunca falava, mas sempre fumava sozinho perto das ferragens durante o intervalo. Um dia ele comentou olhando a chuva cair. Depois de um tempo, você para de sentir os dias. E voltou ao silêncio. Aquilo ficou preso na cabeça da formiga, porque era verdade. Ela já não sabia exatamente há quanto tempo estava ali. As manhãs pareciam iguais. As noites também. Acordar, ônibus, concreto, poeira, voltar para casa, dormir, acordar, ônibus, concreto, poeira. Existe um fenômeno psicológico chamado fadiga cognitiva. Quando o cérebro permanece tempo demais sob estresse repetitivo, ele começa a reduzir emoções, atenção e motivação como forma de proteção. É como se a mente diminuísse o brilho da realidade para suportar continuar funcionando. Talvez por isso tanta gente parecia emocionalmente distante dentro daquela obra. Não era frieza, era sobrevivência. Na terceira semana, a formiga começou a perceber pequenas mudanças no próprio corpo. As mãos endureceram. As unhas ficaram quebradiças. Os ombros passaram a estalar sempre que levantava peso. Mas o mais estranho não era físico, era mental. Ela já não prestava atenção no caminho de volta para casa. Às vezes descia do ônibus sem lembrar da viagem inteira, como se partes do dia simplesmente desaparecessem. E isso assustava um pouco. Porque quando você perde a memória das pequenas coisas, começa a sentir que está perdendo pedaços da própria vida. Naquela sexta-feira, o elevador de carga quebrou. Os trabalhadores precisaram subir tudo pelas escadas. Sacos de cimento, ferramentas, baldes. Andar após andar. O corpo da formiga tremia de exaustão enquanto subia os degraus estreitos. No 9º andar, ela precisou parar. A respiração queimava. As pernas pareciam feitas de areia. Ela encostou na parede e observou o horizonte pela abertura do prédio. O céu estava branco, sem cor, sem movimento. Lá embaixo, a cidade seguia funcionando normalmente. As pessoas dentro dos carros provavelmente estavam pensando em reuniões, contas, mensagens no celular, jantar, enquanto ali em cima existiam criaturas carregando toneladas de peso para que aquele prédio pudesse existir algum dia. E ninguém jamais lembraria delas. Isso começou a incomodar a formiga. A sensação de ser invisível. Não invisível fisicamente, mas invisível como presença humana. Porque quando alguém olha um prédio pronto, raramente pensa nas pessoas que destruíram lentamente o próprio corpo para construir aquilo. As pessoas enxergam o resultado, nunca o desgaste. Na 4ª semana, o cansaço começou a mudar a percepção do tempo. Os dias passavam rápidos dentro da obra, mas lentos fora dela. As noites pareciam curtas demais. As manhãs chegavam cedo demais. A vida começou a parecer resumida entre 2 alarmes. O primeiro tocando para acordar. O segundo avisando a hora do almoço. Todo o resto era concreto. Em uma terça-feira silenciosa, a formiga encontrou Jonas sentado sozinho perto das vigas de aço. Ele observava a cidade enquanto fumava lentamente. Depois de alguns segundos, falou sem olhar para ela. O pior não é o peso. A fumaça saiu devagar da boca dele. O pior é quando você percebe que acostumou. A formiga não respondeu, porque entendia exatamente aquilo. O corpo humano suporta quase tudo quando entende que não existe alternativa imediata. E isso é perigoso, porque existe uma linha silenciosa entre adaptação e anestesia emocional. Aos poucos, a obra começava a entrar dentro da cabeça dela. Mesmo em casa, ainda escutava o eco das máquinas, ainda sentia cheiro de cimento nas mãos durante a madrugada, ainda acordava assustado pensando que estava atrasado. O cérebro não conseguia desligar completamente. Pesquisas sobre exaustão física mostram que trabalhos repetitivos e intensos alteram até a forma como o cérebro processa descanso. A mente permanece em estado constante de alerta.
como se nunca pudesse relaxar totalmente. Talvez seja por isso que tantos trabalhadores vivem cansados até nos dias de folga. O corpo sai da obra, mas a obra não sai do corpo. Na 26ª noite, a formiga voltou para casa debaixo de chuva. As ruas brilhavam, refletindo os postes amarelos da cidade. Os ônibus passavam deixando rastros molhados no asfalto escuro. Ela entrou em casa sem ligar a televisão, sem mexer no celular, sem fazer nada. Só sentou na beira da cama, ainda usando parte da roupa suja da obra. E ficou em silêncio. Porque existe um momento específico do cansaço onde até pensar exige esforço. A chuva continuava batendo na janela. Pingos lentos, constantes. A formiga olhou as próprias mãos. Pequenas rachaduras perto dos dedos, poeira presa nas unhas, marcas vermelhas de peso nos ombros. Então percebeu uma coisa estranha. Os últimos 30 dias tinham passado rápidos, rápidos demais. E isso assustava mais do que o trabalho. Porque quando o tempo começa a desaparecer, você percebe como a vida pode ser consumida silenciosamente pela repetição. No 29º dia, o prédio já parecia outro. As paredes começavam a receber acabamento. As janelas estavam sendo instaladas. Parte do chão já refletia luz. As pessoas que passavam na rua provavelmente olhavam aquilo pensando em futuro. Apartamentos, escritórios, dinheiro, modernidade. Mas dentro da obra ainda existia poeira, dor nas costas e trabalhadores mastigando almoço frio sentados no chão. Duas realidades ocupando o mesmo espaço. Na manhã do 30º dia, a formiga chegou mais cedo que o normal. O céu ainda estava escuro. Ela subiu lentamente até um dos últimos andares do prédio. Sem ferramentas, sem pressa. Só subiu. O vento atravessava a estrutura aberta, produzindo um som grave entre as vigas de concreto. A cidade despertava lá longe. Luzes de apartamentos apagando, ônibus surgindo nas avenidas, faróis cortando a neblina fraca da manhã. A formiga ficou olhando aquilo durante vários minutos. Então percebeu algo difícil de explicar. A obra tinha levado muito mais do que energia física. Ela tinha levado tempo, pedaços inteiros de dias. Pequenos momentos esquecidos, silêncios, pensamentos. Talvez seja isso que o trabalho excessivo faz com as pessoas. Ele não destrói de uma vez. Vai consumindo devagar, como ferrugem, sem barulho, sem anúncio. Até que um dia você percebe que meses inteiros passaram e quase nenhuma lembrança permaneceu viva o suficiente para ser guardada. A formiga olhou para baixo. Os trabalhadores começavam a chegar no térreo. Pequenos pontos se movendo entre sacos de cimento e barras de ferro. Outras pessoas começando seus próprios ciclos de repetição. Outras pessoas entregando partes invisíveis da própria vida em troca de continuar existindo. O vento ficou mais forte, frio, silencioso. E naquele instante, pela primeira vez em 30 dias, a formiga entendeu por que tantos trabalhadores parecem olhar o mundo com uma tristeza difícil de explicar. Não é apenas cansaço. É a sensação de perceber que a vida inteira pode acabar sendo construída para sustentar coisas que nunca realmente pertencem a você. Prédios, empresas, cidades, estruturas enormes. Tudo permanece, menos o tempo de quem carregou o peso. E talvez essa seja a parte mais silenciosamente cruel de crescer. Descobrir que o mundo quase nunca se lembra das pequenas criaturas cansadas que ajudaram a mantê-lo de pé.